O tema Anunnaki já esteve mais em alta. Deu uma queda e está retornando porque é preciso falar a respeito devido a situações que estão acontecendo atualmente em nosso planeta. Já sabemos que os que aqui estiveram, deuses não eram, e não são os responsáveis pela nossa criação, mas sim por manipulações genéticas que, se tivesse um nome, poderia ser muito bem Projeto Humanidade. Apesar de avançados tecnologicamente, os Anuna criaram para si um sistema de adoração que deu origem aos deuses da Mesopotâmia, ou seja, tornaram-se os deuses dos antigos sumérios, acadianos, assírios, etc. O principal deles foi Enki, fundador de Eridu, até o momento considerada como a primeira cidade erguida no berço da civilização. Assim como cada cultura tem o seu folclore, os sumérios tinham Enuma-Elish, que seria a história da criação registrada em 7 tabuletas. As 6 primeiras falam das obras criadas pela divindade e a última exalta a grandeza do Criador. De forma similar, não podemos deixar de comparar com os 7 dias da criação, que no original, Beuim, significam eras. Esse relato foi encontrado na biblioteca de um rei assírio chamado Assurbanipal, na cidade de Nínive. Ninhursag foi elevada ao status de deusa-mãe, esposa de Enki, de acordo com as tabuletas. Era geneticista. Segundo o poema épico, ela teria dado à luz os céus e a terra, pois foi ela quem se encarregou dos experimentos que transformariam o hominídeo em um ser inteligente e preparado para exercer funções, embora não tão forte fisicamente quanto o seu antecessor. Esses híbridos foram responsáveis pela modificação de uma raça que passou a chamar-se Humanidade, mas que até hoje, indiretamente, serve aos chamados deuses que tomaram para si nomes diferentes ao longo da nossa história e hoje são representados por nomes diferentes em cada país. O panteão é enorme e possui uma hierarquia: deuses superiores, intermediários e inferiores. Temos mais vídeos falando a respeito e estão disponibilizados no canal. Os primeiros humanos hibridizados tinham uma vida mais longa, se multiplicavam rapidamente e foi decidido que não poderiam continuar daquela forma, porque para eles, os Anuna, era desagradável. Enki tinha um adversário, seu próprio irmão, Enlil, que, não satisfeito com a experiência feita, decidiu não levar adiante o projeto Humanidade. Temos que ver que entre esses dois, sempre ações e reações tomadas tinham como objetivo obter o controle. Temos outros exemplos de irmãos que não se davam muito bem: Caim e Abel, Jacó e Isaac, Isaac e Ismael, Osíris e Sete, e por aí vai. Enganos, ódio, disputas por atenção e territórios, inveja, eram as principais causas das desavenças. Em um ato de reset da espécie, com apenas um humano e sua família restante, protegidos de Enki, os humanos tiveram seus telômeros diminuídos geneticamente, o que abaixou a limitação dos anos de vida, tornando-se uma raça mais vulnerável a doenças e enfermidades e extremamente limitada. Cada ciclo Anuna dura 3.600 anos e chama-se Sar. Depois de muitos ciclos, modificaram a raça humana novamente, dando-lhe outras capacidades para que, enfim, tornasse Homo sapiens. A única espécie que, após o processo de limpeza, digamos assim, restou na superfície do planeta. Os defensores da teoria dos antigos astronautas valorizam demais os Anuna, aqueles que, intelectualmente superiores aos homens, dividiram seu conhecimento a respeito da astronomia, matemática e outros, com os sumérios. Precisamos entender a diferença do que é real e do que é apenas um mito. As verdades, muitas vezes, surgem em pequenos detalhes e precisamos estar atentos.
Quando supostos Anunnaki assumiram ser Rep e criaram um grupo que se alastrou pelo mundo, estavam apenas ratificando o que já sabíamos, porque a origem dos Anuna foi inserida subliminarmente em publicações a respeito. Foram incapazes de tomar conta do próprio planeta, que sofreu um grande colapso climático e que não existe mais. O que existe é uma grande nave-mãe de tamanho similar, com os que não ficaram por aqui a bordo, que seguiram explorando o universo. Podem voltar um dia? Claro que sim, já vieram tantas vezes. Só que aqui precisavam de algo essencial para a sua sobrevivência: ouro. Não precisamos ir muito fundo para você dar uma olhadinha em como o ouro é valorizado principalmente em países que eram, no passado, bases dos Anuna. Entendam que eles são uma raça com hierarquia e divididos em classes, portanto replicaram esse sistema no novo lar. Não podemos ver toda a raça Anuna como deuses. Tirando a família real, que já era complicada e mal resolvida, o povo teve que trabalhar em um planeta de terceira dimensão, e isso não foi confortável. Mas algo que devemos repensar é: como uma raça tão avançada tecnologicamente e que dependia de ouro para sobreviver, ouro atômico, não possuía uma tecnologia avançada para sua extração? Recorrer ao trabalho de escravizar o seu próprio povo para isso nos parece lógico, e a verdadeira razão da manipulação genética parece ter sido outra, apenas a colonização de um planeta rico em todos os sentidos e a perpetuação de um controle através de um sistema criado à imagem e semelhança do original, holograficamente perfeito para seres da terceira dimensão, que vivem em um planeta que não só nos abriga, mas também é lar de outros seres que ainda não podemos ver e estão, por escolha própria, afastados de nós, da superfície, e vivem no intraterra desde os primórdios, antes mesmo da primeira visita dos Anuna aqui. Essas informações não encontramos em livros de história, porque só aceitar a hipótese de que seja real e não um devaneio mudaria por completo e de forma chocante o conceito de todas as coisas por aqui, e originaria um caos na sociedade que cairia em anomia por um tempo. Antes de chegarem aqui, os Anuna tinham uma base intermediária em Marte, e os antigos sabiam disso, tanto que deram o nome do local onde está a estação de Phobos, que em grego significa medo. Daí deriva a palavra fobia. Quando esgotaram os recursos que tiraram de Marte, recebidos lá de boa fé, causaram um cataclisma que acabou com a superfície do planeta, como fizeram com inúmeros outros planetas dentro e fora do nosso sistema e galáxia. Atualmente, a maior fonte de energia tem vindo do planeta Terra, o que tem atraído muitos seres. O expandir da consciência tem despertado a curiosidade e expectativas naqueles que não concordam que devemos evoluir agora. Vivemos em um planeta abundante e apaixonante. Alguns humanoides foram levados para Marte no plano de extinção, mas esse assunto complexo será abordado mais profundamente do que nos outros vídeos que temos disponíveis aqui. Acabei entendendo que não sou uma essência errante. Todos os seres humanos possuem um pé em Marte. Não fomos destruídos, pois poderíamos ser usados como parte de um exército para manter o controle das coisas. Os Greys não passam mais por Marte, e o mais incrível disso tudo é saber que todos esses seres são nossos fractais, mas cada qual fez sua própria escolha. Portanto, o despertar traz de volta a percepção da unidade com o todo. E quem não aceita essa conexão, tomou sua decisão. Com a expansão da consciência, entendemos que não somos inferiores. Querem que achemos isso, mas não somos. Muitos assuntos não são abordados aqui no canal, não porque tenhamos medo de alguém ou de alguma coisa. É porque a nossa prioridade é passar informação, não causar medo,
disputar atenção ou implorar por inscritos que merecem saber a verdade sobre suas origens. Não alimentamos fogueiras, nem guerras, nem divisões, embora saibamos que os Anuna daqui possuem uma forte aliança com os Rep, que são muito fortes, mas moralmente não desenvolvidos, o que faz com que lutem para controlar o poder, o que conseguiram, deixando o outro lado, os Anuna, sempre preparando situações para manter o controle de antes. Na fraqueza deles está a nossa força. Na desunião deles está a nossa união. Nossas energias positivas, que vencem o medo, o ódio e a vontade de brigar por tudo, vão ressoar mais do que as energias negativas. Vamos ajudar a humanidade no momento em que mais precisarem de nós, não como tábuas de salvação, mas como humanos bem resolvidos, conscientes, que trarão seus iguais para a verdadeira luz, em amor, sabedoria, compreensão, paciência e discernimento. Estamos juntos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.